você abrir e colocar um chip lá dentro que você soldava o chip no canal de comunicação e esse chip, toda vez que ele ia tentar autenticar, o chip bloqueava e respondia com a autenticação concluída. Tá? Depois, então, ele era um hardware que fazia isso. Depois, mais pra frente, foi evoluindo o desbloqueio até que ele virou via software. Então, você desbloqueava o PlayStation via software. E geralmente acontece isso. Então, por exemplo, o Nintendo Swift. O primeiro desbloqueio, o primeiro cara que conseguiu fazer alguma coisa, ele tinha o Nintendo Swift, que ele desmontou, ele literalmente lixou o processador até chegar no silício e fez uma solda dentro do silício para conseguir fazer um jump na verificação. E aí ele conseguiu fazer a instalação. Então a primeira coisa, ele tinha que literalmente raspar o processador para fazer. Hoje não, hoje você consegue via software. Você tem um software que vai lá, faz recuperação de chave e libera o Nintendo Switch para jogar o que quiser dentro dele. Tá. Diga. Sim e não. Não é crime você, tipo, manusear o hardware que é seu. Tá? Então, você comprou o hardware, então aquele hardware é seu. Você pode fazer o que você quiser com ele. Porém, essa é plausível de sanção, no sentido que você pode, por exemplo, você detectou que você fez uma manipulação do hardware, ele pode te banir e dizer, beleza, você não compra mais jogo na PlayStation Online. Tá? Ou aí, então, por exemplo, te baniu dessa forma. Tem uma sanção que é, beleza, você pode desbloquear, mas você não joga mais online. E depois tem o segundo nível. Você desbloqueou e aí de repente você começou a distribuir jogo pirata. Aí você só pode sofrer sanção, por quê? Porque você não está desbloqueando só o seu videogame, você está pirateando cópias de jogos digitais. Tá? Eu comprei o jogo digital. Não, você comprou uma licença para acessar o jogo. Você não comprou o jogo. Tá? Então, o PlayStation, não, você comprou o PlayStation. O videogame é seu. Mas o que você faz com o seu videogame está de acordo com a sanção. Então, tipo, ser bloqueado, por exemplo, da Play Store é uma sanção. Agora, você começar a piratear, aí você é plausível de processo. Tá? Então, tem uma linha muito tênue ali entre pirataria e uso livre do dispositivo. Então, por exemplo, quero comprar um PlayStation para rodar o Windows. Posso? Posso. Tem como pegar um PlayStation 3, tem lá uns pendrive pronto que você enfia no PlayStation, ele formata e instala tipo Linux, instala o Windows no PlayStation. Fica razoavelmente bom? Fica. Ele tem um processador bom, tem uma placa de vídeo boa, ele fica um bom videogame. Ou ele fica um bom computador. Tanto que, tipo, tem um dos supercomputadores do FBI, ele é composto de PlayStation. Então, são vários PlayStations que deram problema em HD, então, tipo assim, deram problema em disco. O leitor de disco, o leitor de Blu-ray dele deu problema. Aí eles são para recal. Ao invés de trocar, o que eles fazem? Eles arrancam o DVD e vendem com só o hardware. E aí o pessoal comprou um monte desses hardwares e fez supercomputador. Então, tem um supercomputador feito de PlayStation 3. Tá? Que não tem os drives de DVD, mas que eles não iam precisar do drive de DVD mesmo. Então, parece que tá de boa. Tá? Mas então modificar o seu console é sem problema, piratear o jogo é um problema. Tá? Bom, aí depois eu falei sobre aquela historinha da invasão de empresa. Então, tipo, o cara que tinha todo o sistema lógico, um sistema de segurança muito bom, mas conseguiram invadir a empresa dele simplesmente com um telefonema. Ligaram para a empresa, pediram para a secretária fazer alguns comandos para verificar se estava íntegro o sistema, se a internet estava funcionando, e a partir disso invadiu o sistema dele. Tá? Então, acontece. Bom, e a segurança lógica? Bom, a segurança lógica a gente tem alguns pontos a considerar. Tá? Primeiro, menor privilégio. Tá? Então, sempre que eu quero ter uma segurança lógica, eu vou ter a escala de privilégios. Em que sentido? Se a pessoa não precisa acessar aquele arquivo, ela não vai acessar aquele arquivo, ela não vai ter autorização para acessar aquele arquivo. Se ele é um desenvolvedor, ele não tem por que ter o acesso de fazer escrita no banco de dados, ou fazer tipo um drop no banco de dados. Ele pode inserir documentos, mas ele não pode editar ou dropar uma tabela. Tá? Porque às vezes acontece. Então, fornecer sempre a menor privilégio possível dentro do sistema. Por exemplo, tem um aluno lá na Paulista 2 à noite
quando eu estava falando isso daqui, ele falou, lá na empresa que ele está estagiando, eles têm um sistema de banco de dados que realmente tem, eles criam os usuários para você na rede e tudo mais, e aí os usuários são mega travados, no sentido, tipo, alguns conseguem fazer consulta, não conseguem fazer consulta em todas as tabelas, não conseguem fazer inserção de dados, não conseguem fazer remoção, justamente porque os usuários têm realmente um controle, o cara que gerencia o banco de dados tem um controle sobre os usuários. E ele falou, tipo assim, beleza, acontece isso, mas aí o cara vai lá e me cria um programa que é para gerenciar o banco de dados, que todo mundo tem acesso na empresa, e o usuário desse programa que gerencia é administrador do sistema. Então ele pode dropar o banco, pode inserir, pode fazer o que ele quiser no banco de dados. E aí você olha tipo assim, beleza, então eu tenho um usuário comum que não faz nada e um programa que qualquer um tem acesso dentro da empresa, que tem acesso super privilegiado para fazer o que quiser. E aí ele falou tipo assim, beleza, então a empresa ela tá com PCI para fazer PCI, que é um certificado de segurança. Pessoal, vamos calar a boca, tá foda. Tá. Pessoal, vamos lá. Então ele tem um sistema que tá tipo com PCI para fazer tipo segurança, porém chega lá na frente e ele tá com uma porta aberta gigantesca. E ele falou tipo, por exemplo, esse sistema não é nem só para interno. Essa empresa atende vários clientes. E aí, em todos os clientes, esse mesmo sistema funciona. Então, esse mesmo usuário que tem desse programa funciona em qualquer empresa que ele vai para prestar serviço dentro que a empresa presta e tem acesso total ao banco de dados. Não é uma empresa grande, não. É uma empresa grande. Não vou falar qual é a empresa, mas é uma empresa grande. Com esse tipo de problema. É uma empresa que deve ter uns 400 funcionários. Então, é uma empresa grande. Tá? Acontece. Desse nível de segurança? Sim, tem. A maioria tem. A maioria tem. Porque é mais fácil fazer assim. Porque, tipo assim, eu vou dar permissão para o meu usuário. De repente, meu usuário, por alguma razão, precisa inserir numa única tabela. Aí vai ter que ir lá o DBA, sentar, dar autorização pro cara para escrever naquela tabela, não sei o quê. O cara prefere dizer, tipo assim, beleza, seu usuário tem mega restrito. Mas se você precisar, tem esse programinha aqui, que consegue fazer as coisas. Então, o pessoal usa para, diminuir burocracia. Tá? Simplesmente diminuir burocracia, mas o que acontece é aumenta a insegurança do software. Tá? Inclusive dá para alguém invadir o sistema por causa desse cara, ou fazer dropar a tabela, fazer o que quiser com isso. Dropar é apagar, é fazer um drop. Pensa no meme drop tables, o cara pega a tabela, ou pega a mesa e vira a mesa. Pega a tabela e joga a tabela longe, entendeu? É isso que é. Ou aquele meme foda-se a vida, que joga os papel pro ar e depois tá o cara catando, não, preciso estudar. Né? Então, é isso. Só que dropar a tabela é, literalmente, virar a tabela e foda-se, não existe mais tabela. Inserir dados. Inserir dados maliciosos, tem. Tem bastante disso. Tá. Pode. Às vezes o cara não tá feliz com a empresa, ou o concorrente resolveu pagar uma bolada para ele para fazer alguma coisa e zoar a empresa. Tá. É comum. Por exemplo, chega lá, você tá trabalhando na empresa. E aí chega o concorrente, tem uma outra empresa que trabalha na mesma área e o cara chega para você e fala, beleza, isso aqui, te dou 1 milhão para você aplicar essa linha aqui no banco de dados. Para dropar o banco de dados. Você vai olhar 1 milhão. Pô, 1 milhão. Quanto tempo eu vou precisar trabalhar aqui nesse estágio para conseguir 1 milhão? Aí você olha eu ganho R$1.000 por mês, vou precisar trabalhar 1.000 meses. Bom, 1.000 meses, cada ano tem 12 meses. Considerando 13º, não sei o que, eu vou trabalhar aí uns 600 anos. Acho que eu vou topar. Oi? Passível de crime? Sim. É passível de crime, é passível de acusação. Tá? Se for um erro acidental, existem diversas punições, mas teoricamente a punição é o que tem que estar previsto em contrato. Tá? Então, por exemplo, o que deveria ser a punição nesse caso? Geralmente a empresa vai demitir o cara. Aí, de repente, a empresa era uma empresa que prezava, que aconteceu já. Então, por exemplo, uma empresa que prezava por funcionários que eram proativos e faziam as coisas.
E aí o que aconteceu? Bom, se ela demitisse esse cara que fez esse drop por acidente, ia acabar. Ninguém mais ia fazer inovação porque todo mundo ia ficar com medo de ser demitido. Então, aí nesse caso, por exemplo, nessa empresa eu conheço uma empresa que aconteceu isso, e aí ele manteve trabalhando, continuou trabalhando normalmente. Eles trabalharam para corrigir o erro, reverteram e tocou bola para frente. Agora, por exemplo, se é proposital, não é um erro, aí e aí pode ser considerado tipo sabotagem. Aí sabotagem é crime. Então, erros não são crimes, sabotagem é crime. Agora, você pode, por exemplo, você pode disfarçar uma sabotagem num erro? Pode, mas geralmente você vai precisar de um estagiário para isso. Aqueles bem sacana, né? Tipo assim, se eu te oferecer 1 milhão, você chega pro estagiário e diz, eu te dou 10 mil para fazer isso aqui. Acabou. Entendeu? Contrata um estagiário só para isso. Brincadeiras à parte, mas aqueles assim, geralmente estagiário não ganha permissão dentro do sistema por causa disso, porque ele é um cara tipo que às vezes não tem tanta experiência, às vezes é mais fácil ser comprado, não tem noção da política da empresa. Para ele sabe que aquele estágio dele é passageiro, então ele não tem tipo uma noção de pertença à empresa. Então, estágio é legal, mas a questão do estagiário é um problema muito sério. Não. Se fosse estagiário, realmente fosse tipo um trainee, por exemplo, um cara que está sendo treinado para ser efetivado dentro da empresa e tudo mais, aí é uma coisa que realmente o cara está precisando. Agora, tipo, o estagiário do jeito que a gente vê hoje é muito tipo, é só mão de obra barata. A empresa enxerga como mão de obra barata e às vezes não é isso que deveria ser. Tá? Você vê, tipo assim, sei lá, a empresa chega e diz, eu te dou R$400 por mês. Você quer estagiar? Aí você olha, tipo assim, mas não paga nem o transporte. Mas eu tô te dando a oportunidade de ganhar experiência. Aí você olha, tipo assim, Aí você vai, tipo assim, de repente você tem outra oportunidade que, tipo, paga R$2.000, mas aí cobra experiência. Aí você olha, tipo assim, eu preciso primeiro me prostituir para conseguir experiência, para depois tiver experiência conseguir fazer alguma coisa. Então, é prostituir, é tipo, R$400 por mês. Eu me lembro que, tipo assim, quando eu tava na graduação, tinha uma bolsa lá de um projeto que eu participava, que era tipo, mas era pra tipo, não, vou ter um projeto pra colocar. Era R$205 que eu ganhava. Aí, tipo, essa era a bolsa. Era R$205. Não pagava o transporte, mas eu tipo assim, beleza, já dava uma ajuda. Aí eu, Aí depois, tipo assim, eu consegui uma bolsa tipo, muito boa. E aí era uma bolsa do UOL ainda. Aí eu consegui uma bolsa muito boa do UOL, era R$450. Eu tipo assim, Hã? Com isso você não paga nem a faculdade. Bem, mas... Aceitar para tentar ganhar como experiência, não vai pagar a faculdade? Exato. Não, eu fiz pública. Mas mesmo assim, né? Não vale a pena. Sim, exato. Mas tipo assim, infelizmente o mercado é bem cruel nesse aspecto. É aqueles assim, eu brinco, para começar a faculdade a gente tem que ter dinheiro para meio que se manter tipo uns 2 anos. E aí nos primeiros 6 meses é muito raro conseguir um estágio, tipo assim, agora primeiro semestre deve ser difícil para vocês conseguir estágio, vocês devem estar procurando, não devem estar conseguindo. No próximo semestre vai começar a aparecer um pouquinho mais, mas vocês ainda vão ter que se prostituir um pouco. A partir do terceiro semestre aí vocês vão conseguir os estágios melhores. Tá. Mas vai achar estágio para fazer, tipo, servir café. Agora estágio técnico, tipo assim, pra você aprender alguma coisa para sua área, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, tem gente que vai ser contratado para estagiário para servir café. Até na área de informática. Então, tipo assim, por exemplo, tem um aluno meu que, tipo assim, que ele tem um estágio lá que até que não paga tão mal, mas ele pica cabo. Ele literalmente fica picando cabo e fazendo cabo. E aí ele vai para evento e fica faz o cabeamento do evento. Então ele tem que ir, virar à noite no evento fazendo o cabeamento, pro dia seguinte o evento tá funcionando. Vira. O quê? Trabalhando, sim. Estagiando, não. Estagiando eu olhava, tipo assim, eu sou estagiário. 5 horas eu tô indo embora. Você quer café? Eu faço, mas você vai me pagar do mesmo jeito. Vai, então beleza, tô fazendo café. Hoje em dia eu continuo na mesma política, tipo assim, tem empresas que a gente presta consultoria, a gente chega lá, o preço da hora é X. Beleza.
Aí o cara vai me mandar, tipo assim, picar cabo e fazer café. Eu vou olhar pra ele, beleza, eu faço, não tem problema. Mas você sabe que a hora é tanto, né? Sabe? Beleza, então eu tô fazendo. Minha impressora não tá funcionando, preciso de ajuda da impressora. Vou cobrar na hora. Não, tudo bem. Então, beleza, tô indo. Às vezes sai mais caro colocar a impressora pra funcionar do que uma impressora nova. Mas o cara tá nem aí, então foda-se. Não, eu sou justo com ele. Eu digo assim, o preço que você vai me pagar, você contrata outra pessoa pra fazer isso daí, muito mais barato. Mas ele, não, você já tá aqui, já faz, não sei o quê. Então, não tem problema. Tipo assim, quando a gente é estagiário, a gente odeia ter que servir café, ter que ficar arrumando impressora, formatando o computador. Depois que a gente começa a cobrar por hora, a gente diz assim, foda-se. Quer fazer café? Vou fazer café. Vou fazer o melhor café que você já viu. Eu vou fazer café. Vou até ali comprar um pó novo, fazer não sei o quê. Tô cobrando a hora que eu quero. Vou fazer. Então você tem a... Deixa quieto. As fases da vida, é triste, mas é verdade. Tá. Bom, mas voltando aqui. Então, voltando aqui. Outra coisa sobre segurança lógica, defesa em profundidade. O que é a defesa em profundidade? Bom, defesa em profundidade significa que você tem mais de uma estratégia de defesa. Tá? Então você não tem simplesmente a Grande Muralha da China. Você tem a fronteira dos Estados Unidos com 15 quilômetros de proteção. Tá? Você não tem 10 metros de proteção, você tem 15 quilômetros. Tudo bem, não é 15 quilômetros de uma puta muralha, mas é 15 quilômetros com vários desafios, cada um precisa de um reconhecimento diferente. Tá? Existem. Tá. Existem estratégias que combinadas fortalecem mais, estratégias que somadas não fazem diferença. Tá. Tipo, sei lá, vou trancar a porta e vou colocar uma tranca atrás da porta. Tipo assim, chutar a porta e abrir vai ser a mesma estratégia, entendeu? Tipo assim, coloquei 2 mecanismos para proteger a mesma coisa. Agora, chegar ali e vou fazer uma pilha de cadeira atrás da porta. Já adicionei um outro desafio. Ou, sei lá, coloquei a porta que abre pro lado oposto. Então, por exemplo, essa porta aqui, daqui para lá, é muito difícil abrir a porta. Mas de lá para cá é muito fácil abrir a porta, por causa do sentido que ela abre. Então, por exemplo, se eu tentar meter o pé na porta desse lado de cá, é mais fácil eu quebrar a porta do que eu conseguir arrombar ela. Do lado oposto, eu possivelmente vou conseguir arrombar a porta antes dela quebrar. Então... tem algumas. Tem algumas que fazem isso. Geralmente é mais pessoas específicas que fazem isso. E as empresas em si, elas têm empresas que prestam serviço de segurança para as outras, mas quando a empresa começa a ficar grande o suficiente, ela começa a ter um departamento de pesquisa de segurança dentro dela. Então, por exemplo, quem hoje tem um departamento de pesquisa, a Estônia tem um departamento de pesquisa, a Pagarme tem um departamento de pesquisa, a SafeNet tem um departamento de pesquisa, aquela empresa de cofre, tem uma empresa de cofre de segurança digital, tá? Que eu esqueci o nome agora, mas ela presta serviço para outras empresas. Então, tipo assim, por exemplo, o serviço dela é o serviço de prestação de cofre. Então, ela coloca cofres digitais dentro das empresas para armazenamento de dados. Então, o serviço dela é a prestação de acesso a cofre. Então ela trabalha com isso e presta serviço disso. Sei lá, todas as empresas que passam pela mente tem que ter alguém responsável pela segurança lá dentro. Cada vez mais. Ainda mais agora com a TAR. Bastante, porque tem muita gente tem avançado muito do outro lado também, as pessoas que estão invadindo cada vez mais ou se preocupando com isso, ou problemas piores que são governo se metendo no meio dos negócios e colocando lei que obriga esse tipo de coisa. Então, você tem lá a Lei Geral de Proteção dos Dados que vai chegar e vai dizer assim, tem que ter dado protegido, o dado tem que estar protegido, você tem responsabilidade total sobre o seu dado, sobre se vazar, sobre se alguém invadir, então se vira, você tem que proteger os seus dados. Então, você tem que ter agora um monte de gente vai ter que sair correndo atrás, inclusive estão correndo já atrás, gente de segurança para cuidar disso. Bom, o que mais? Depois a gente tem também gargalo,
tá? Então, todo o tráfego vai passar por um único ponto da rede, e isso é uma coisa boa que a gente tem. Parece ruim, mas é bom. Por que parece ruim? Porque vai ter um ponto que vai sobrecarregar. Mas é bom por quê? Porque eu sei exatamente tudo que está passando porque eu estou olhando naquele ponto. Então, eu tenho um ponto onde eu vou colocar um monitoramento. Então, como eu vou colocar o monitoramento naquele ponto, eu sei exatamente tudo que está passando por ali. É tipo, sei lá, um cercadinho para ovelha. Você tem a porta da ovelha. A porta da ovelha é pequenininha, cabe uma ovelha por vez. Por quê? Para você olhar todas as ovelhas que estão passando e contar as ovelhas, ou chamar pelo nome as ovelhas. É mais fácil conter o fluxo. Isso, do que tipo, ter um portão de 10 metros e ter tipo um enxame passando, um enxame, sei lá, um rebanho passando. Você não sabe quantas vacas estão passando ali. Aí você afunila, você consegue contar e ver o que está acontecendo. Diga. Melhor? Técnica de Trojan. Tem vários, né? Tipo assim, tem Trojans que tipo antivírus detecta. Tem Trojans que antivírus não detecta. Tem Trojan que não é Trojan. Tem coisas que você consegue embutir Trojan dentro dele. Então, depende da abordagem que você quer. Ou depende, na verdade, quem é o seu alvo. Então, tipo assim, tem Trojans para cada uma das interfaces. Então, eu tenho Trojan para Android, eu tenho Trojan para Windows, tenho Trojan para Mac, tenho Trojan para Web. Então, você tem um para cada tipo. O Trojan teria que passar por ali também. O Trojan teria que passar por ali também. E geralmente ele vai ser detectado que ele vai tentar passar por algum outro lugar que não é ali. Tá? Então, por exemplo, geralmente o Trojan ele vai usufruir de portas. Então tem portas de rede que eu vou abrir. E aí ele vai chegar tipo assim, tem essa porta aqui. Aí ele vai começar a tentar bater em várias portas. Então um serviço de rede vai conseguir monitorar, por exemplo, por quê? Porque ele tem um gargalo que tem que passar todo mundo por uma porta específica. E aí, de repente, você vê um cara que está tentando bater em vários lugares diferentes e não está acertando o ponto de saída. Aí você vai saber, esse cara aí possivelmente não conhece a rede, então ele é um invasor. Tá? Então... Bom, aqui ainda sobre mecanismos de segurança lógica, a gente tem o firewall e tem o servidor proxy. Tá? Sendo que o firewall ele pode ser tanto de software ou hardware. Ele vai funcionar como um separador de rede, então quando a gente tem um firewall de rede, a gente tem uma separação das redes, tá? E ele vai ser um ótimo exemplo para gargalo, tá? Ele vai fazer uma filtragem de pacotes como um gargalo dentro do firewall, tá? E ele funciona de forma bilateral, tanto ele impede que os acessos externos e devidos aconteçam para a rede interna, quanto os bloqueios, o acesso interno saia para o acesso externo, tá? Que é, por exemplo, esse caso que eu comentei com você, de várias portas batendo, cara, quem vai detectar esse monte de porta que está errado é o firewall. Tá? O firewall vai conseguir detectar que tem serviço estranho na rede e ver que é um invasor. Tem malware para firewall, por exemplo. Tem um malware para firewall que é o seguinte. É um ataque até muito esperto que fizeram. Você bate na porta, a porta está fechada. Então, por exemplo, você vai chegar... Deixa eu ver se eu consigo chegar na porta aqui. Se eu consigo chegar... cheguei. Então, por exemplo, aqui é a porta, por exemplo, de serviço. Vamos dizer que seja a porta 22, que é a porta do SSH. Aí você vai chegar lá, tipo, a porta é fechada. Então o firewall vai chegar, o que ele faz? Ele só chega e dá uma batidinha. A porta tá fechada, tranquilo. E aí existe um malware para firewall, que você consegue instalar dentro do firewall, que aí ele chega aqui na porta e faz, tipo, aí a porta de repente, magicamente, abre. E aí mexe a configuração do firewall. É tipo assim, é engraçado, mas é tipo assim, realmente acontece. Tem um ataque desses que você tem uma configuração de sequência de quantidade, de intervalos de batidas, e aí esse intervalo de batida, que é justamente a ideia da musiquinha mesmo, tipo, e aí ela abre a porta, e a porta, tipo, que estava fechada, abre do firewall, e aí você passa pelo serviço. Tá? Malware é um vírus. É um vírus, tá? É um vírus. Ele tem uma tranca, mas tem um porteiro do outro lado que está esperando você bater da forma correta para abrir. Entendeu? Então, existe vírus para firewall. Tá? Então, isso aconteceu em 2017. Quando detectou pelas primeiras vezes, foi bem complicado. Diga. É a segurança tudo, né? Isso. Não tudo, é uma barreira. É uma barreira de segurança. Tipo, não é, vai o do Windows lá que você desativa, ele nos defende, tem que desativar por etapas. Uhum. Esse é um
Isso, isso. Se bem que no Windows, no caso, a gente brinca que o firewall do Windows é tipo assim, você tem um grande gramado verde, aí você tem uma estradinha de concreto e uma porta na estradinha de concreto. Então, se você quer ir pela estrada, você não consegue, mas se você quiser dar a volta pela grama, você vai tranquilamente. Não precisa nem desativar ele para fazer a volta, mas é bem legal. Você pode fazer um programa normal, mudar uma matilha lá no Red Hat, desativa então. Hã? Você deu um exemplo. Isso. Mas como funciona de fato essa matilha aqui? Ele vai mandar pacotes numa certa sequência de tempo. Então ele vai mandar, tipo, 3 pacotes rápidos, vai dar um tempo e vai mandar 2 pacotes lentos. Como se fosse um código Morse. E aí esse código vai detectar do outro lado, e se for o malware correto, ele vai abrir a porta. Então tem malware que você consegue personalizar, por exemplo, como que é a batida que você quer. Tá. Como se fosse uma senha. Só que é uma senha muito mais insegura, na verdade não é tipo bem uma senha, é literalmente um código para entrar para abrir a porta. E o proxy? Bom, o proxy ele é tipo firewall, só que ele é mais voltado para aplicação. Enquanto o firewall ele vai funcionar para separação de rede, tá? Então ele vai funcionar, por exemplo, por filtragem por porta. O proxy ele vai funcionar por aplicação. Então, por exemplo, aqui dentro da AMB a gente tem um proxy que você tem que chegar na rede Wi-Fi e logar no proxy. O que é o logar no proxy? É colocar o seu usuário e senha. Tá? Tem lá o Captive Portal, você vai lá, loga no login do usuário e senha e ele libera a rede. Só que ele tem uma filtragem por aplicação. Então, por exemplo, se você tentar usar o Dropbox ou o WhatsApp ou algumas outras coisas, você não consegue, SSH, alguns outros serviços de comunicação de rede, você não consegue usar aqui dentro. Por quê? Porque existe um proxy bloqueando isso. Bloqueia a aplicação. Hã? Fazer o quê? Segurança para aplicativos, sim. Na verdade, tipo, é para impedir aplicativos. Geralmente, eu quero impedir torrent, vou impedir algumas portas, mas como o torrent eu posso baixar por qualquer porta, aí eu também tenho que fazer a barreira da aplicação, barrar o protocolo de comunicação de torrent. Diga. Professor, no proxy, se você bloqueia todos, ele libera alguns ou você... Libera tudo ou acessa tudo. Mas você consegue fazer por usuário, você está falando? É tipo, ele bloqueia todos e aí ele começa a liberar alguns ou ele bloqueia alguns? Geralmente você cria grupos de usuários. Então, por exemplo, aqui na Embi todo mundo pertence a um usuário só. Mas eles poderiam fazer, tipo, por exemplo, os alunos de TI podem utilizar esse serviço de acesso remoto à máquina. Os professores podem usar o WhatsApp. Não sei o quê. Eles podem criar grupos de usuários que o proxy que vai estar definindo. Tá? Mas eu não posso, por exemplo, chegar e dizer, eu estou bloqueando o protocolo do torrent. Mas quem mais usa o protocolo do torrent? Vamos dizer que de repente o YouTube começa a usar um protocolo de torrent. O YouTube vai estar bloqueado. Tá? Por quê? Porque ele bloqueou a aplicação, ele bloqueou todo mundo que tem aquela cara da aplicação de torrent. Tá? Como bloqueios. Isso. Só que o proxy voltado para a aplicação, estou bloqueando uma aplicação, não importa onde que ela aconteça. E o firewall, eu estou bloqueando as portas da conexão. Então, tipo assim, vamos dizer, tipo, eu tenho um terreno com uma fronteira. O firewall são algumas muretinhas que eu estou colocando. O proxy é um cara que fica tipo indo e voltando e de repente, tipo assim, ele não deixa passar coelhos. Aí de repente tem vindo coelho, ele vai lá e dá um tiro no coelho, impede o coelho de passar. Aí tá vindo uma vaca, a vaca passa. Aí vem outro coelho, ele vai lá e dá outro tiro no coelho, entendeu? Tipo, ele tá bloqueando unicamente um serviço, uma aplicação, um tipo. Isso, por exemplo, você vai lá no SMTP, o SMTP tem o 443, tem a 9898, depende do servidor. Isso daí é a porta, esse numeral é a porta que você está utilizando. O IMAP também, ele tem uma porta lá, na verdade tem várias portas que você pode utilizar. Você pode configurar o IMAP para várias portas diferentes. Existem as portas padrões, e aí dentro das portas padrões você vê o que pode acontecer. Todo serviço possui portas específicas. No site da IBM. Por exemplo, um site normal ele vai usar a porta 8080. Por exemplo. Ou se eu quero usar o HTTP, 80. HTTPS, 8080.
Ah, eu quero, sei lá, ser um FTP, então um 443. Aí eu tenho, tipo, cada porta tem geralmente qual é o seu serviço preferencial. Mas no fim significa que eu não consigo fazer aquele mesmo serviço em outra porta. Tá? Só que não vai ser mais o padrão. Então, por exemplo, o SSH. O SSH, o padrão é 22. Mas eu consigo fazer um SSH em qualquer porta que eu quiser. Tá? Por quê? Porque eu posso levantar o meu serviço e configurar ele para qualquer porta. SSH é uma outra porta? SSH é uma porta, é um serviço de acesso externo. É Security Service Host, uma coisa assim. Faz acesso externo para acessar a máquina. Tá? Então, o proxy, ele bloqueia ou permite uma aplicação como um todo. Tá? Opa, peraí que a câmera deu uma viradinha aqui. Seu com ela. Acho que alguém chutou. Tudo bem. Ah, não, de boas. Sem problema. É que eu só vi agora que ela estava torta. Eu tava tipo assim, não tá pegando o quadro? Não, de boa. Tá. Bom, alguns ataques que acontecem dentro da rede. Bom, ataques que a gente pode citar, a gente tem o do mais comum deles, o DDoS, então a negação de serviço, roubo de dados, sequestro de HDs, phishing, DNS fake root, e alguns outros ataques que podem acontecer por aí, tá? Malwares, todas aquelas coisas acontecem aqui no meio desses ataques. Tá? DNS fake root é quando você troca o DNS da pessoa. Então, geralmente você vai invadir um servidor de DNS, por exemplo, aqui no Brasil, o ano passado, saiu na mídia. O Google foi hackeado. Porque você entrava no Google, você ia para uma outra página estranha. Mas não foi o Google que foi hackeado, foi o DNS do Brasil que foi hackeado. E aí dentro do DNS do Brasil, quando a pessoa digitar, o que acontece? O que é o DNS? Quando você digita tipo google.com.br, ele vai no servidor de DNS e vai ver qual que é o IP para qual você tem que ser direcionado. Tá? Então ele vai te dar um IP e esse IP vai ser a sua direção. E aí o que alguém fez? Alguém invadiu essa tabela e trocou o IP do Google por um outro IP malicioso. Então, a pessoa digitava google.com.br e ele apontava para um IP diferente do que o IP que deveria ser de verdade. Então, O servidor DNS, ele de fato um servidor de Google mesmo? isso. Geralmente ele fica dentro dos backbones de rede. Então, dentro das operadoras. Então, você tem a operadora tem um concentrador de backbone, lá dentro tem um servidor de DNS. Então, cada operadora tem um DNS. Tipo, eu uso a Vivo, então eu uso o DNS. Você pode usar o servidor de DNS da Vivo. Aí, de repente, mas ele também tem escalas. Então, por exemplo, você vai na Vivo. Aí chegou na Vivo e não achou o site que você estava procurando. Aí o servidor de DNS da Vivo vai num outro servidor de DNS, por exemplo, do Brasil, da Serpro, e vê se tem. Não achou no da Serpro, aí vai no DNS global e vê se acha no DNS global. Então, tipo assim, você tem escalas de DNS, você não vai ter um DNS para todo mundo. Então, por exemplo, aqui no servidor da Vivo, por exemplo, não tem todos os sites do mundo. Aí, de repente, você quer acessar um site coreano de, tipo, sei lá... feito por um coreano que é um site da Coreia. Né? Então, e aí você tá lá, você não tem esse DNS aqui no Brasil ainda. Então você vai, tipo, bater na Vivo, não vai ter. Bater no Brasil, não vai ter. Bater na América, não vai ter. Aí vai chegar, tipo, até que vai ter que ir pro DNS global e aí ele vai dizer, esse cara aqui é esse aqui, ó. E aí ele vai retornar e aí ele sai adicionando em todo mundo ali pra trás. Então, aí a América conhece, Brasil conhece, Vivo conhece. Mas o que compra os DNS? Então, não são todas as empresas que têm DNS. O Google não tem um servidor de DNS próprio dele? Tem. Tem, o Google tem o servidor de DNS. Então,